Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast em Contas. Este é o espaço perfeito para quem quer desvendar o mundo das finanças partidárias e entender como funciona a prestação de contas à Justiça Eleitoral. E o melhor de tudo, nada de termos complicados. Vamos traduzir esse universo jurídico-contábil para uma linguagem que todo mundo entende. Pode relaxar e vir com a gente. Esse podcast foi feito especialmente para interessados no tema. Este é o nosso primeiro encontro da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje vamos analisar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sobre as contas de 2018 de um Diretório Nacional de Partido Político. Esse julgamento ocorreu em 12 de janeiro de 2022. Então, me ajuda a situar o pessoal. Estamos falando daquela análise anual que a Justiça Eleitoral faz para verificar se o dinheiro público que os partidos recebem, principalmente do fundo partidário, que é aquela verba pública destinada a eles, se foi usado corretamente e seguindo todas as regras. É isso. Exatamente. O objetivo principal é garantir a transparência e ver se tudo está conforme a lei, especialmente o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, que diz onde esse dinheiro pode ser aplicado. Certo. Para esse caso de 2018, a análise seguiu duas resoluções importantes do TSE, a 23546 de 2017, que tratava das regras materiais, ou seja, o que podia ou não ser feito com o dinheiro, e a 23604 de 2019, que definiu o rito processual como o processo deveria andar na Justiça Eleitoral. E como começa esse processo todo? O partido entrega as contas e pronto? Basicamente, o partido apresenta a prestação de contas. Aí entra em campo a área técnica do TSE, a ASEPA, que é a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. Eles fazem uma análise super detalhada, um verdadeiro pente fino. Além deles, o Ministério Público Eleitoral, o MPE, também emite um parecer, dando a opinião dele sobre a regularidade das contas. E nesse caso específico de 2018, como foram essas análises iniciais da ASEPA e do MPE? Foram tranquilas? Que nada! Foram bem rigorosas. Logo de cara, tanto a ASEPA quanto o MPE apontaram um volume assim bem considerável de possíveis irregularidades. Nossa! A sugestão inicial deles era pela desaprovação total das contas e a devolução de mais de R$750 mil aos cofres públicos. Isso fora outros questionamentos sobre a aplicação de outros valores. Ou seja, o cenário inicial não era nada favorável para o partido. Imagino a tensão, mas o partido pôde se defender, certo? Apresentar mais documentos, explicações, teve essa chance. Com certeza, esse é um ponto fundamental do processo. O direito à defesa. O partido foi chamado a se manifestar, apresentar documentos adicionais e tentar esclarecer cada um dos pontos levantados pela CEPA e pelo MPE. Esse vai-vem, de diligências e respostas é essencial para que a Justiça Eleitoral tenha todos os elementos antes de tomar uma decisão. Então vamos mergulhar nesses pontos que geraram, digamos, polêmica. Um deles, que o MPE levantou, foi sobre as contas da fundação ligada ao partido. Queriam analisar tudo junto. Isso, o MPE queria que as contas da fundação fossem examinadas no mesmo processo das contas do partido. Mas o relator no TSE, que é o ministro responsável por conduzir o caso, ele decidiu que para o exercício de 2018 isso não seria feito. Não. Não. Ele se baseou numa decisão anterior do próprio tribunal, uma chamada questão de ordem numa outra prestação de contas, que definiu que essa análise conjunta das contas das fundações só começaria a valer a partir do exercício de 2021. E por que essa decisão? Qual o motivo? Olha, principalmente por questões de segurança jurídica, ou seja, para não mudar a regra no meio do jogo, entende? E também porque era preciso uma regulamentação mais clara de como essa análise conjunta seria feita. Entendi. Faz sentido. Então, para 2018, as contas da fundação ficaram de fora deste processo específico de prestação de contas do partido. Claro, a fundação continua prestando suas contas separadamente para o Ministério Público, como sempre fez. Entendido. Outro ponto que chamou a atenção, apesar do valor pequeno, foi o pagamento de despesas em nome de terceiros. Eram contas de luz, coisa de pouco mais de R$ 33. Parece um detalhe, né? Parece. Mas serve de alerta.
O partido explicou que houve um atraso na transferência da titularidade das contas de energia. Só que a documentação apresentada para comprovar o pagamento tinha problemas. Que tipo de problemas? Parte estava ilegível, o que já complica qualquer análise, né? E o pior, os comprovantes mostravam que o partido pagou juros incluídos nessas contas usando dinheiro do fundo partidário. Ah, e não pode pagar juros com dinheiro público, é isso. Essa é a regra. Exatamente. A legislação eleitoral, especificamente o artigo 17, parágrafo 2º da Resolução 23.546, é claríssima. É proibido usar recursos do fundo partidário para pagar juros, multas ou qualquer tipo de atualização monetária. Nenhum tipo de acréscimo. Nenhum. Resultado, mesmo sendo um valor baixo, R$ 33,42, a irregularidade foi mantida e o TSE determinou a devolução desse dinheiro aos cofres públicos. A lição aqui é dupla. Documentos precisam estar legíveis e completos, e jamais usar verba pública para pagar juros e multas. Falando em uso correto e regras específicas, chegamos a um ponto que sempre dá o que falar. A aplicação dos 5% do fundo partidário para incentivar a participação política das mulheres. O partido diz que gastou mais de R$145 mil nisso, mas a área técnica e o relator só consideraram válidos uns R$19 mil. Uma diferença brutal de quase R$93 mil. O que aconteceu aí? Pois é, essa é uma área onde a interpretação do TSE já está muito firme e muito consolidada. Esse dinheiro da cota feminina tem uma destinação super específica. Ele não pode ser usado para pagar despesas administrativas gerais do partido, nem salários de funcionárias que trabalham em outras áreas, por exemplo. Ele precisa ser aplicado diretamente em ações que promovam e difundam a participação das mulheres na política. Que tipo de ações, por exemplo? Poderia dar exemplos? Claro, seminários, cursos de formação política, palestras, eventos de capacitação, produção de material específico para candidatas ou filiadas, coisas que tenham como foco direto o incentivo à mulher na política, sabe? Sim, entendi. Ações focadas. Exato. O TSE até citou no julgamento uma consulta que já tinha respondido sobre isso e outras decisões anteriores, para deixar claro, é um recurso carimbado, com finalidade vinculada. Não dá para usar de qualquer jeito. E essa diferença toda, os quase R$93 mil que não foram comprovados para essa finalidade, o partido teve que devolver também? Como ficou? Então, aqui a consequência foi um pouco diferente. O TSE confirmou a irregularidade, ou seja, concordou que esse valor não foi aplicado corretamente em 2018. Mas, em vez de mandar devolver imediatamente ao Tesouro Nacional, a determinação foi outra. Qual? O partido deveria transferir esses R$ 92.999,38 para a conta bancária específica que existe para a cota feminina e usar esse dinheiro corretamente para a finalidade prevista no ano seguinte ao fim do processo. Ah, então foi uma espécie de segunda chance para usar o dinheiro certo. Exato. É uma abordagem mais pedagógica nesse ponto. O relator até mencionou um artigo da Lei dos Partidos, o 55A, que trazia regras um pouco mais brandas para irregularidades na cota feminina ocorridas antes de 2019. Ah, entendi. Tinha uma regra de transição. De 12,5% sobre esse valor. A mensagem é clara. A finalidade tem que ser cumprida de um jeito ou de outro. Certo. A área técnica também tinha notado pagamentos aparentes de dirigentes com essa verba da mulher e sugeriu investigar, né? O relator falou algo sobre isso? Sim, o relator mencionou essa sugestão da CEP, mas ele observou que o Ministério Público Eleitoral, que acompanha todo o processo, já tinha tido acesso a todas essas informações. Como o MPE é um órgão único, ele entendeu que não precisava de uma nova notificação formal para investigar algo que já estava nos autos e era de conhecimento do próprio MPE. Certo. Agora vamos para um ponto que parecia ser o maior problema de todos. Os gastos com o pessoal. A ACEPA suspeitou que o partido tinha estourado o limite legal de 50% do fundo partidário que pode ser usado com o pessoal. E a grande questão era a contratação de muitos microempreendedores individuais, os MEIs. É isso, exatamente. A suspeita da área técnica era que contratar tantos MEIs para serviços contínuos, como assessoria jurídica, contábil, comunicação, seria uma forma de maquiar despesas de pessoal, fugindo do limite de 50%. O valor total questionado aí passava de R$ 1,1 milhão.
E ainda duvidavam se os serviços de mais de R$ 700 mil desse total tinham sido realmente prestados. Parecia a irregularidade mais grave das contas pelo volume. E foi. O que o relator decidiu sobre isso? Foi mantido? Que tivemos uma reviravolta. O relator afastou completamente essa irregularidade. Ele discordou da análise inicial da ASEPA e do MPE, e os argumentos dele foram muito importantes para esclarecer essa questão dos MEIs, que é bem comum, né? Sim, com certeza. Quais foram os argumentos? Primeiro, ele disse que o simples fato de contratar um MEI, mesmo que seja por muito tempo ou com exclusividade, não prova sozinho que houve fraude à lei partidária ou trabalhista. Ele até frisou que discutir se existe ou não vínculo de emprego é assunto para a Justiça do Trabalho, não para a Justiça Eleitoral na análise de contas. Citou até precedente do TSE. Ou seja, contratar MEI não é proibido por si só na esfera eleitoral. Não por si só. Aí veio o segundo ponto. A ASEPA também tinha notado que alguns desses MEIs eram parentes de dirigentes. O relator lembrou que a jurisprudência do TSE diz que contratar parentes também não é automaticamente legal. Ah, não. Seria ilegal se ficasse provado que não houve razoabilidade, que feriu a ética, que houve um favorecimento pessoal claro, ou que não se buscou a economicidade, o melhor resultado pelo menor custo. E, neste caso, os órgãos técnicos não apresentaram provas concretas desse tipo de desvio. Mas e a comprovação dos serviços? Aquela dúvida sobre mais de R$ 700 mil que você mencionou. Esse foi o ponto crucial. O partido apresentou os contratos com os MEIs e, o mais importante, relatórios detalhados descrevendo todos os serviços prestados. Não era só a nota fiscal, entende? Entendo. Eram descrições do trabalho. Exato. Documentos que mostravam o trabalho de assessoria jurídica, contábil, de comunicação, etc. Essa documentação adicional foi considerada suficiente pelo relator para comprovar que os serviços foram realmente realizados. Que interessante. Por fim, ele ainda disse que se um MEI teve algum problema cadastral na Receita Federal depois de já ter sido contratado e prestado o serviço, como ficar inapto ou ter a empresa baixada, isso é um problema do MEI com a Receita e não invalida o pagamento feito pelo partido se o partido contratou de boa-fé e o serviço foi comprovado. Então quer dizer que a nota fiscal sozinha não adiantou muito aqui. Foram os relatórios detalhados que, digamos, mataram no peito essa questão. Exatamente. A chave foi a documentação comprobatória robusta, relatórios bem feitos que não deixavam dúvidas sobre o que foi entregue e qual a sua finalidade para o partido. E isso derrubou uma irregularidade que, pelos valores, parecia a maior de todas. Fica a lição. Registrar e comprovar o trabalho feito é essencial, especialmente com dinheiro público. Lição anotada. E teve mais coisas sobre documentação, né? Algo sobre despesas tributárias e uma consultoria específica? Sim. Primeiro, o partido pagou parcelamentos de débitos fiscais usando guias DARF. A irregularidade aqui foi a mesma que vimos nas contas de luz. O partido pagou juros e atualização monetária desses débitos com dinheiro do fundo partidário. De novo os juros. De novo. Foram R$ 2.658,48 pagos indevidamente. O principal da dívida, se originado de despesas permitidas, até poderia ser pago, mas os acréscimos, não. Mais um valor para devolução. Repetiu o erro. E a outra despesa? A da consultoria? Era um valor de R$ 18 mil pago parte a um instituto de pesquisa e parte diretamente a um consultor, que era MEI e ligado ao instituto. A CEPA questionou a comprovação do serviço e notou que o instituto tinha ficado inapto na receita, mas, de novo, a decisão foi favorável ao partido. Pelos relatórios, de novo, imagino. Exatamente. O relator viu que havia contratos e, principalmente, relatórios circunstanciados detalhando os serviços de assessoria, consultoria e análise econômica. O partido foi esperto, juntou até exemplos concretos dessas análises, como trechos publicados num site de notícias e estudos sobre o cenário político e econômico. Ah, que bom que juntaram exemplos práticos. Sim, o relator entendeu que esses serviços eram sim ligados à atividade partidária, afinal, um partido precisa entender o cenário onde atua, né? E estavam muito bem comprovados.
Mais uma vez, a documentação detalhada fez toda a diferença. Fica cada vez mais claro, não basta pagar, tem que provar o serviço e mostrar que ele foi útil para o partido, que tem vínculo com a atividade partidária. E os últimos pontos, tinha algo sobre não repassar dinheiro para os diretórios estaduais e sobre a cota da fundação, certo? Isso. Foram pontos que a CEPA levantou, mas que foram esclarecidos rapidamente. Sobre a falta de distribuição de recursos para os estados e municípios, o partido explicou que a maioria dos seus diretórios estaduais estava legalmente impedida de receber recursos naquele ano. Como assim, impedida? Situação verificada no sistema do próprio TSE, talvez por irregularidades anteriores, falta de prestação de contas, enfim, estavam bloqueados. Ou seja, se o partido tivesse mandado dinheiro, aí sim seria irregular. Não mandar foi o correto, irregularidade afastada. Faz todo sentido. Quer dizer, cumpriram a lei ao não repassar para quem não podia receber. E sobre a fundação, que não recebeu os 20% mínimos em 2018? A CEPA estava certa, faltou um pouco em 2018. Mas o partido provou que compensou essa diferença logo no comecinho de 2019. Como a correção foi feita antes mesmo do julgamento das contas, o TSE considerou a falha sanada, ou seja, resolvida. Ufa! Depois dessa análise toda, ponto a ponto, idas e vendas, qual foi o veredito final do TSE? Desaprovaram as contas como queriam a CEPA e o MPE no início, ou mudou? Surpreendentemente mudou. Apesar daquele começo tenso com sugestão de desaprovação e devolução de muito dinheiro, a decisão final do plenário do TSE, acompanhando o voto do relator, foi pela aprovação com ressalvas das contas de 2018. Ué, mas mesmo com as irregularidades que ficaram, os R$ 33,00 com juros, os mais de R$ 2.600 de juros de impostos e principalmente os R$ 93.000 da cota das mulheres que não foram aplicados corretamente. Como assim aprovaram, mesmo com ressalvas? Pois é. O relator e o plenário olharam o quadro geral. Primeiro, o valor que realmente precisava ser devolvido ao erário, os juros, era relativamente baixo, R$ 2.691,90. Mesmo somando o valor da cota das mulheres, que não era devolução imediata, mas obrigação de aplicar depois, o total dessas falhas representava só 3,98% do total do fundo partidário que o partido recebeu naquele ano, que foi cerca de 2,4 milhões de reais. Ah, então foi só pelo percentual baixo das irregularidades. Foi isso que pesou mais. O percentual baixo ajudou, sem dúvida, mas não foi o único motivo. O relator destacou outros fatores importantes. Ele ressaltou que o partido cumpriu as diligências, respondeu aos questionamentos e apresentou os documentos que a Justiça Eleitoral pediu. Ou seja, o partido colaborou com a fiscalização, agiu com transparência e boa-fé durante o processo. Isso pesa na decisão. A postura do partido contou, então. Contou. E, como falamos, no caso específico da cota das mulheres, tinha aquela regra de transição do artigo 55A para anos anteriores a 2019. O relator considerou que, embora a falha fosse grave naquele contexto legal e com a colaboração do partido, não era caso para rejeitar as contas inteiras só por isso. E é bom lembrar o que o relator falou sobre o ressarcimento, né? Ele fez questão de dizer que mandar devolver o dinheiro não é uma punição, mas sim a obrigação de retornar ao cofre público o dinheiro que foi usado de forma irregular. Por isso, mesmo aprovando com ressalvas, manteve a ordem de devolução. Perfeito. A obrigação de devolver o que foi gasto errado permanece independentemente da aprovação ser com ressalvas. Por isso, as determinações finais do julgamento foram bem claras. Quais foram? Primeiro, aprovar as contas de 2018, mas com ressalvas. Segundo, determinar que o partido devolva ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.691.090, referente aos juros pagos indevidamente, e essa devolução tem que ser com recursos próprios do partido, não pode tirar do fundo partidário de novo.
Certo, recurso próprio. E terceiro, determinar que o partido transfira imediatamente os R$ 92.999,38 para a conta bancária específica das mulheres para usar esse dinheiro corretamente na promoção da participação política feminina no ano seguinte, sob pena de multa de 12,5% se não o fizer. Entendido. Depois de toda essa análise detalhada, com reviravoltas e pontos tão específicos, o que fica de principal lição para quem trabalha com finanças de partidos ou para quem simplesmente quer entender melhor como o dinheiro público é fiscalizado nesse âmbito? Olha, sem dúvida, a primeira e mais retumbante lição é a importância crucial da documentação. E não é só ter a nota fiscal guardada, é ter contratos bem redigidos, documentos legíveis. Lembra da conta de luz ilegível? Lembro, sim. E principalmente para serviços como consultorias ou assessorias, o pulo do gato são os relatórios detalhados. Esses relatórios precisam mostrar o que foi efetivamente feito, quando, como e qual a ligação clara daquele serviço com a atividade partidária. Vimos como isso foi absolutamente decisivo para reverter apontamentos que inicialmente pareciam gigantescos, como nos casos dos MEIs e daquela consultoria econômica. Concordo plenamente. E a outra lição clara é sobre os recursos carimbados, com destino certo, como 5% para mulheres ou os 20% para a fundação. Ficou evidente que não dá para usar esse dinheiro para cobrir buraco ou despesa administrativa geral. Tem que ser exatamente na finalidade prevista pela lei e pela interpretação do TSE. Isso. Ah, e a regra de ouro que apareceu 2 vezes: jamais pagar juros, multas ou atualizações com dinheiro público do fundo partidário. Isso é proibido e a devolução é certa. Tem que ficar muito atento a isso. Exato. E destaco também o caráter pedagógico da decisão. Ela mostra que a análise das contas não é só uma operação matemática, de somar irregularidades e calcular percentuais. O tribunal levou em conta a conduta do partido durante o processo. A cooperação em apresentar documentos, a boa-fé em tentar esclarecer os pontos levantados, a gravidade de cada falha e o contexto legal da época também foram considerados. Isso mostra que o julgamento busca também orientar os partidos para que não repitam os erros. E, por outro lado, demonstra que uma defesa bem feita, baseada em argumentos sólidos e principalmente em provas concretas, pode sim reverter situações que pareciam perdidas. E, por fim, acho que esse caso todo reforça demais a necessidade de aprendizado contínuo para quem lida com essas contas no dia a dia, sejam dirigentes, tesoureiros, contadores, advogados, quem quer que seja. Sem dúvida. As regras mudam, as interpretações do TSE evoluem, como vimos na discussão sobre os MEIs e sobre a análise das contas das fundações. Não dá para achar que já sabe tudo, né? Manter-se atualizado com a legislação, com as resoluções e com a jurisprudência do TSE é fundamental para evitar problemas. Exatamente. E como você disse antes, comprovar a entrega do bem ou a efetiva prestação do serviço e demonstrar que cada gasto tem vínculo com a atividade partidária continua sendo a regra de ouro para ter uma prestação de contas mais tranquila, mais segura. Por hoje é só, pessoal. Mas me conta, o que acharam desta nossa estreia? Adoramos ouvir as impressões. Deixem seus comentários e sugestões. Nossa missão é trazer conteúdo relevante e útil para que todos entendam esses processos tão importantes. Ah, e não esqueçam de compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!